Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Olha só, você está aqui na comunidade Conecte-se com o Senhor. Seja muito bem-vindo, né? Nós estamos aqui ministrando, sendo ministrados sobre esse tema. Estamos na reta final, iniciando o último capítulo. Eu imaginei que a gente poderia encerrar hoje, mas eu vi que era importante a gente conversar mais um pouco. Então, esse último capítulo será dividido em duas etapas, né? O capítulo é o direito do sacerdócio. Então, na verdade, no próximo domingo nós estaremos na igreja celebrando a Santa Ceia e daqui a 15 dias a gente encerra a leitura desse livro magnífico que fez e impactou a minha vida certamente. Você que tem nos acompanhado aí, que tem refletido, que tem lido o livro, né? Também foi impactado por essa reflexão poderosa. Somos todos sacerdotes, né? Muito bom mesmo. Foi um período de muito crescimento, tem sido, né? E que você possa aproveitar para fazer reflexões poderosas e se reposicionar diante do propósito de Deus em sua vida. Amém? Se você não assistiu os outros capítulos, não tem problema, a gente faz aqui sempre um resumo. Aí depois, quando acabar esse vídeo, você vai lá no nosso canal e assiste todos os capítulos, né? Os vídeos. A gente sempre fala aqui, olha, compre o livro, compre o livro, compre o livro, porque a nossa limitação aqui é óbvia e você pode, diante da leitura, fazer reflexões muito mais importantes. Nós estamos numa escola bíblica que a gente chama Escola Bíblica de Discípulos. A nossa igreja ela é comprometida com o desenvolvimento dos discípulos. Então, a gente diariamente no Conecte-se com o Senhor, um grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte, nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia e ali nós debatemos aquele texto bíblico para aprendermos, amadurecermos. Temos nas quintas-feiras à noite o Tadel, que é um treinamento avançado de líderes. Nos domingos pela manhã, a Escola Bíblica de Discípulos. E ainda o mais importante, o próprio discipulado, que vai fazer uma aplicação prática da palavra de Deus na vida de cada discípulo. Então há uma jornada, né? Inclusive na escola bíblica tem vários temas, né? Vários cursos, vamos dizer assim. Esse é o primeiro que a gente está gravando, né? Mas a gente quer ter vários aí, várias salas diferentes. Devemos começar nesse próximo mês os primeiros passos da fé, além da nossa próxima jornada aqui, que vai ser sensacional. Você precisa comprar, cadê o livro aqui que eu queria mostrar para vocês, mas está a foto aí. Você precisa comprar esse livro e nós vamos passar aí, acho com certeza, ao final desse ano e talvez o início do próximo, estudando sobre dia e noite sem cessar. É um propósito de Deus para a última geração. Essa é a nossa próxima estação e nós cremos fielmente que a vinda de Cristo virá quando houver e casas de orações, né? Casa de oração, onde possamos estar 24 horas, 7 dias por semana, adorando e engrandecendo o Senhor, fazendo aqui na terra como é feito lá no céu. Então vai ser forte. Então, se você não comprou ainda, manda uma mensagem para a gente. Você pode comprar, obviamente, diretamente. E se você mora aqui em Dias D'Ávila, faz parte da nossa congregação, nós vamos comprar todos juntos para minimizar a questão de frete. E aí vamos fechar essa semana, né, para que a gente possa comprar. E ali hoje há, né, 3 semanas nós estaremos começando dia e noite, já transmitindo lá da igreja, provavelmente, né? É muito provável que isso aconteça. E aí nós estaremos lá do templo, né? Nós estaremos juntos estudando e meditando nessa poderosa leitura. Lembre que você é a média das pessoas que você convive e dos livros que você lê. Então é muito bom ter boas leituras. Nesse livro Somos Todos Sacerdotes, né? Vamos começar já. A gente viu algumas coisas muito importantes, né? A gente viu muitas lições impactantes. Eu resumi aqui 6 delas, mas tem muito mais, né? Nós vimos que Deus nos chamou a todos para ser
sermos, né, sacerdotes. Então, o nosso chamado, o chamado de toda a igreja, o chamado dos filhos, é para cumprir um sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote de sacerdotes. Então, Jesus não é sumo sacerdote de outros, Jesus é sumo sacerdote de sacerdotes. Então, o seu plano sempre foi um reino de sacerdotes, ou seja, todos os sacerdotes, e não um reino com sacerdotes. Estudamos isso aqui plenamente e é muito importante. Se você não viu, depois você vê lá, acho que o segundo, terceiro vídeo é sobre isso. Vimos que isto é uma grande honra e um direito de nascença da família do Pai. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento, quem nascia da tribo de Levi também tinha o direito a exercer o sacerdócio, assim somos nós, que nascemos de novo. Então, todos que nascem de novo têm o direito a ser sacerdotes, né? Os sacerdotes devem buscar aprender, viver esse sacerdócio com muito empenho. Então, não é algo que eu posso passar desapercebido, nem tratar de uma forma isolada ou com menor mérito. Eu tenho que dar toda a honra a esse chamado, toda a atenção a esse chamado. Porém, a adoração vem sempre antes do serviço e o serviço precisa nascer da adoração. Então, o serviço é decorrente da adoração, o serviço não substitui a adoração. A adoração vem antes do serviço, porque é esse relacionamento e essa intimidade com o Senhor. Porém, atenção, existem desqualificações promovidas por deficiências espirituais que precisam ser resolvidas, né? Então, as desqualificações que estudamos nas últimas semanas foram 4 ou 5, né? Vídeos aí, foi mais de um mês a gente estudando sobre as deficiências espirituais que nos excluem o sacerdócio, porque é muito importante que a gente combata essas deficiências, que a gente busque no Senhor a cura, e só seremos curados nele, né? Então, vamos começar hoje. A gente vai falar neste capítulo, né, sobre o privilégio de ser um sacerdote, né? Esse chamado maravilhoso. O capítulo está aí intitulado, né? E a gente está a numeração dos itens é por nossa conta, porque na verdade o capítulo, o nome é O Direito do Sacerdócio. E aí o autor coloca alguns tópicos, a gente enumera, a enumeração é por nossa conta. Então, o primeiro tópico que o autor vai abordar é o privilégio do sacerdote cristão. Preste atenção, querido, porque muitas vezes nós não entendemos o chamado, o sacerdócio, como um privilégio. Isso é um grave problema. Porque ser chamado por Deus para fazer parte de sua família, fala sério, é certamente um grande, eu diria, o maior privilégio. Imagine Deus, que criou os céus e a terra, nos chamar para fazer parte de sua família. Irmãos, isso é algo extraordinário, constrangedor, é algo para a gente assim que nós precisamos nos sentir, sim, presenteados, agraciados por Deus, porque simplesmente ele olhou para nós e disse, olha, como diz lá aquele pastor que poxa, agora fugiu o nome dele, que ele louva e ele diz, ó, Deus olhou para mim e disse, eu quero esse cara. Então, os sacerdotes cristãos podem nascer para o ofício, ser treinados para o serviço e ainda assim serem desqualificados devido a defeitos de caráter. Devido aí a gente viu lá as desqualificações, uma delas é justamente o anão espiritual, que não consegue enxergar as coisas espirituais, não consegue discernir as coisas espirituais. Então, estes homens que foram, né, que são desqualificados, e aí ele faz uma conotação óbvia aqui da antiga aliança, mas como símbolo para a nossa, estes homens não foram removidos do sacerdócio, eles simplesmente foram impedidos de servir. Eles eram cuidados pelo resto da vida e comiam da comida sacerdotal, porém não tinham ministério. Meu Deus, sabe qual é o maior problema e a maior gravidade disso? É que quando eu sou excluído do sacerdócio, eu não perco o meu sacerdócio, mas eu vou perder a oportunidade de servir, eu vou perder a oportunidade de ministrar ao Senhor e à sua igreja,
E isso é o grande problema. Os sacerdotes naquela época, quando era identificado deficiência nele, quando era identificado deformidades neles, e ali eram físicas que são símbolos, como nós já vimos, né, nos 5 semanas atrás, que essas deficiências eram, para nós hoje, simbolizam deficiências espirituais, de caráter, porém essas deficiências ele não perdia o sacerdócio, ele perdia o direito de, como sacerdote, ministrar o Senhor. Isso é muito forte, porque pelo resto da vida ele até comia da comida sacerdotal, mas jamais ele poderia entregar a sua adoração ao Senhor. Nossa, e quanto deve ser e quanto é pesado um sacerdote que não entrega adoração. Negligenciar este chamado, portanto, é conceber as desqualificações que inviabilizam o servir e conviver com a vergonha de apenas ser servido. Ignorá-lo é não fazer a conta direito. Olha, queridos, é muito importante que a gente precisa ver o privilégio do sacerdócio. Nós precisamos enxergar que fomos presenteados e diante desse presente não podemos negligenciar, porque se negligenciarmos, vamos viver com a constante vergonha de apenas ser servido. E você sabe, você vê e você conhece pessoas que são servidas na igreja durante a vida inteira, pessoas que na caminhada e na jornada são servidas a vida inteira, mas nunca puderam servir, nunca foram curados para curar, nunca foram tratados para tratar, nunca ministraram ao Senhor de verdade, porque simplesmente negligenciaram o chamado, porque simplesmente não enxergaram o tesouro, o privilégio de ser um sacerdote. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos enxergar e viver confrontado por este grande presente, pelo privilégio de ser um sacerdote. Em Ezequiel 44, verso 15 ao 16, Ezequiel vai confrontar, porque diante de uma realidade de muitos sacerdotes caídos, sacerdotes corrompidos, sacerdotes que perderam o seu privilégio, Deus vai usar o profeta Ezequiel para dizer o seguinte: olha que fala poderosa. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, ou seja, quando havia apostasia, quando os outros sacerdotes se extraviaram, perderam, não negligenciaram, não deram importância ao sacerdócio, houve uma casa, a casa de Zadok, que executaram os deveres do santuário, que não perderam o seu ministério, que estavam lá ministrando ao Senhor continuamente. Aí o Senhor vai dizer: olha, quando a casa de Zadok fielmente executou os deveres, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim, e eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. O que o Senhor estava falando aqui, que porque a casa de Zadok permaneceu, porque a casa de Zadok não negligenciou, eles iam ter a honra de continuar no santuário, de continuar na mesa, de continuar na relação, de continuar na intimidade, de continuar amando o Senhor. Você imagina e você enxerga essa honra, ou você negligencia essa honra como os israelitas fizeram. A casa de Zadok não negligenciou a honra e por isso o Senhor os chamou para mais perto.
Quanto mais você negligencia o sacerdócio, mais você fica longe. Quanto menos você negligencia o sacerdócio, mais Deus te traz para mais perto, mais Deus te traz para a sua mesa, mais Deus te coloca ao seu lado para desfrutar da sua presença. Ser um sacerdote é uma grande honra e um grande privilégio, é desfrutar da presença do Senhor. Você enxerga esse privilégio, você reconhece esse privilégio. O segundo ponto de hoje é que o sacerdócio é escolhido por Deus. Para que a gente firme bem esse conceito, constrangedor é que em Colossenses 2,17 diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está falando a respeito das sombras, a respeito do Antigo Testamento, de tudo que ali estava escrito, que hoje que naquela época eram sombras daquilo que ia se realizar em nós. Então o sacerdócio daquela época é realizado em nós. Aqueles que eram nascidos de Levi agora representam aqueles que são nascidos de Cristo e fazem parte do corpo de Cristo. Porém, esse fazer parte, a gente precisa entender e ser confrontado por uma realidade bíblica. João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi Jesus que nos escolheu, foi Jesus que nos chamou. Não foi no momento em que estivemos com menos maldade no coração que decidimos agradar a Jesus ou escolhê-lo. Ele nos escolheu a nós. No máximo, nós podemos ter escolhido o que ele escolheu. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer como nós devemos responder a essa fala. Como nós que fomos escolhidos no Senhor, respondemos ao Senhor. Como alguém que foi escolhido para o sacerdócio responde, fazendo pouco caso? Alguém diz assim, não, eu vou negligenciar, eu vou dar uma pausa, vou tirar férias, eu não sou sacerdote hoje? Ou alguém diz assim, Senhor, não, olha, não se diz não para esse Deus. Não se diz não para esse Deus. Quando esse Deus vem e nos chama, a nossa única fala é sim, Senhor, eis-me aqui. Em 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer, vós, porém, sois. Ou seja, assuma, entenda qual é o seu chamado. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que o Pedro está falando é, olha, vista o seu sacerdócio, vista o seu propósito, reconheça aquilo pelo qual você foi chamado. Você foi chamado para ser um sacerdote real do Senhor. E se você reconhecer isso, você precisa vestir as vestes sacerdotais, tomar a posição de sacerdote na sua casa, na sua igreja, no seu lar, no seu trabalho, aonde você for. Você precisa entender, o Senhor me escolheu e que tamanha honra é esta. Imagina se você estivesse fazendo parte de um processo seletivo para trabalhar na melhor empresa do mundo e receber o maior salário do mundo. Eu quero te dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Você participou de um processo seletivo para trabalhar na melhor empresa do mundo, para receber o melhor salário do mundo e ter a melhor aposentadoria do mundo. E você passou, e o nosso líder nos escolheu, e Jesus olhou para nós e nos escolheu e disse, olha, eu quero você no meu time, eu quero você na minha família, eu quero você comigo. Imagine se você vai entrar
desmotivado. Imagine se você vai admitir passar um dia sem fazer o que tem que ser feito. Imagine se você vai vacilar em perder esse emprego. Não, meu irmão, minha irmã, nós fomos selecionados, nós fomos chamados, nós somos escolhidos e agora precisamos assumir a nossa posição, o nosso papel, o nosso trabalho, o nosso chamado, o lugar à mesa qual foi nos reservado. Não para receber vitórias, mas para ser a vitória. Não para receber bênçãos, porque já estamos sendo pagos. O capítulo é justamente sobre isso. Qual é o nosso pagamento? E precisamos entender sobre o prisma da realidade. Qual é o nosso pagamento? E aí vem um terceiro ponto para que a gente perceba isso com muita grandeza, porque o sacerdócio nos confere o direito de sermos separados para Deus. Uau! Ser separado não é um peso. Ser separado não é uma tragédia. Precisamos entender que ser separado do mundo é o grande prêmio. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha, o que Paulo está dizendo é que nós fomos selecionados e que precisamos, sim, admitir os sofrimentos do Evangelho, os sofrimentos de ser separado. Mas preste atenção, porque é uma grande honra e um grande benefício ser separado. É por isso que a igreja de Atos, em determinado momento, disse, olha, e eles se alegraram porque foram vistos como dignos de sofrer pelo Evangelho. Porque a gente precisa enxergar o prêmio da forma certa. Em João 17,14, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está dizendo, olha, eles são separados, assim como eu sou separado. Eu não sou desse mundo, assim como eles não são. Por isso o mundo nos odeia, por isso há dores a mais sobre nós, porque fomos separados. Mas preste atenção, calma. Essa separação, ela sim promove dores, mas quando você coloca na ponta do lápis os benefícios de fazer parte da família, os benefícios que recebemos quando somos chamados pelo Senhor, o nosso olhar brilha, porque percebemos, uau, como estamos sendo bem pagos. Nesse período de quarentena, de muitas dificuldades, não teve um só dia em que eu, minha esposa e meu filho não agradeceu a Deus no café da manhã e não dissemos, uau, Senhor, como Tu tem nos beneficiado com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua plenitude, nos beneficiado com provisão diária milagrosa, nos beneficiado com carinho, com a Tua presença. O que nós vamos falar ao longo na próxima aula, a gente vai entrar muito a fundo sobre qual é o benefício da separação, qual é o benefício do chamado, qual é o benefício do sacerdote. Mas precisamos entender que precisamos nos separar sim, nos separar das coisas mundanas, nos separar do velho homem, da velha carne. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoe a sua separação. Santidade é separação. Aperfeiçoando a nossa separação no temor desse Deus. Precisamos conhecer, precisamos entender. O autor vai dizer assim, ó, esta separação é um privilégio e oferece tantos benefícios ao sacerdote cristão
que não é surpresa que o nosso inimigo mortal tente fazer com que esta separação pareça algo negativo. Porque há dores, há sofrimento, há cruz, há perdas. Alguém pode dizer, ó, Satanás diz, né? O inimigo diz, é algo negativo, você está perdendo. Na verdade, por isso Paulo, quando entende isso, quando entende a dimensão da separação, diz, a morte para mim é ganho. Eu tomei todos os privilégios, as honras, tudo aquilo que antes eu tinha como esterco diante da grandeza da minha recompensa, do meu prêmio, do meu salário. Olha o que o autor diz: Satanás quer nos fazer acreditar que não estamos aproveitando a vida quando, na realidade, fomos convidados a participar da vida de Cristo. A vida eterna que oferece esperança, alegria e uma gloriosa comunhão com outros sacerdotes cristãos e com Deus. Somos convidados a trocar as sombras pela substância, fantasia por realidade, obras mortas por obras vivas. Como tudo isso poderia ser negativo? Olha, se isso não está claro na tua mente, eu quero te convidar a colocar na balança. E o que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, de hoje a 15 dias, na próxima semana vai ser a Santa Ceia. Nós vamos colocar na balança. A gente vai pesar. Sabe, esses dias teve um grande amigo que negou a Jesus, negou o amor do Senhor e negou o chamado ao sacerdócio. E a alegação dele é que era muito pesado e muito difícil ser um sacerdote. Só que essa negativa dele e essa fala dele foi uma fala infeliz, porque na verdade ele não colocou na balança. E diante daquilo ele se envolveu com coisas erradas, aquela decisão o levou para uma vida, uma decisão de uma escolha muito equivocada, e eu creio que Deus ainda vai falar no coração dele. Mas essa escolha levou à prostituição, levou ao mundo de drogas e levou até a uma prisão. E ele acabou sendo preso. E o que o Espírito falou e que a gente precisa entender é que, às vezes, quando dizemos não ao sacerdócio, quando dizemos não à separação, quando dizemos não a viver essa separação do mundo e essa comunhão com o Senhor, nós não estamos fazendo a conta certa. Nós não estamos colocando na balança, a balança está viciada, porque não estamos entendendo a dimensão dos benefícios que Deus nos proporciona. O salmista Davi vai dizer no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Fale com Ele, seja grata a Ele. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Paizinho, nós oramos agora como Davi. Nós falamos agora com a nossa alma. Bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembra, Senhor Deus, agora nós te pedimos as nossas almas, tudo, e não se esqueça, e que nós não possamos nos esquecer de nenhum só dos benefícios que tu tens nos conferido nesta vida e na vida vindoura. Que haja, Senhor Deus, um quebrantamento agora no coração dos teus filhinhos, e que nesta hora possamos estar constrangidos a bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus. Que você bendiga o Senhor, e sua alma bendiga o Senhor, e que você
não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. No nosso próximo encontro, na Escola Bíblica de Discípulos, nós vamos nos aprofundar e entender todos os benefícios ou alguns dos benefícios de fazer parte desta família e de cumprir o sacerdócio. Quero te agradecer por estar nos dando a honra de nos assistir, de estar junto conosco refletindo. Peço a você que deixe o seu like, comente, se inscreva no nosso canal e comente. Quando você comenta, o vídeo vai ganhar mais relevância e outras pessoas vão ser alcançadas por esse vídeo e você vai estar contribuindo indiretamente para que pessoas sejam alcançadas pelo Reino de Deus. Isso faz parte do seu chamado também e do seu propósito. Que Deus abençoe você, uma excelente semana. Hoje é um domingo muito especial. Que a paz de Cristo esteja na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus.